depois de permanecer acordada com a força do ódio total, eu consegui chegar ao final desse filme e mesmo depois de eu chegar ao fim, eu tive emoções extremamente estranhas, complicadas, porque é um filme arrastado e que não tem nenhuma decência de conseguir despertar algum tipo de interesse nos telespectadores. E é esse filme que eu trago para vocês hoje. Olá pessoal, eu sou a Diana Lucas e nesse canal nós falamos sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos do mundo de cinema. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse nesse tipo de assunto, manda esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal porque isso ajuda bastante. E se você comentar agora no comecinho do vídeo, você ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante e ele vai mandando para cada vez mais pessoas que também têm interesse nesse assunto, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Sem mais delongas, pega essa pipoca, salga com açúcar e vamos pro filme de hoje que talvez vocês vão ter muita raiva. Um filme de 2024 que foi um sucesso, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi no Festival de Venice, que aconteceu agora há pouco esse ano. Dirigido então por Jane Schoenbrun, uma diretora que tem uma certa pegada nos filmes que ela produz. Esse filme faz parte de uma trilogia, até agora é o segundo filme dessa trilogia que foi lançado. O primeiro é Um Dia na Feira, ou Um Dia em Alguma Feira, de 2021. E este seria então o segundo, ao show de TV Glow, ou Eu Vi o Brilho da TV, estrelado então por Justice Smith, que é um ator que eu particularmente gosto muito, e também por uma outra atriz que nós trouxemos um outro vídeo aqui no canal, que é Bridget Payne, que ela fez recentemente, se não me engano, o filme português Os Filhos da Amélia, né? Os Filhos da Amélia. Tem vídeo aqui no canal se vocês se interessam. Entrando propriamente para o filme de hoje, esse filme conta a história de Owen, interpretado por Justice Smith, e de Maid, interpretado por Bridget. E eles acabam por se interessar por uma série de TV lá em 1996, e essa série vai começar a distorcer aquilo que é real e aquilo que é fictício entre eles, né? A sua verdade. A história basicamente se passaria aí durante uns 10, 15 anos, porque sai de 1996, vai para 2004, 2005 e depois termina em 2010. Várias coisas vão acontecendo naquilo que nós podíamos achar que é a personagem principal, então seria o Owen, porque a história gira todo em torno de tudo o que ele sente, a forma como ele vê as coisas acontecerem no mundo, entre outras coisas que nós vamos vendo no desenrolar do filme. O filme, ele tem cores muito lindas, cores muito vibrantes, é um neon muito específico. Segunda coisa desse filme é que ele é muito confuso. Eu acho que é preciso assistir esse filme umas 3 ou 4 vezes. E das 3 ou 4 vezes que tu vais ver, tu vais chegar a uma conclusão diferente do que é. Eu fiz várias pesquisas sobre esse filme, porque eu assisti esse filme 2 vezes, para poder perceber mais ou menos e ter uma ideia do que trazer para vocês. Porque desconforto é uma palavra minúscula perto do que realmente tu sentes ao assistir esse filme. Das 2 pesquisas que eu fiz, eu encontrei 2 respostas. Uma delas é que esse filme é uma vibe assim muito esquisita, é para quem é um pouco mais hippie, de quem viaja assim numas praias, uma coisa assim, porque ficou confuso. O segundo é que esse filme retrata então a história de uma pessoa trans e sobre o desconforto do que é sair daquilo que é conhecido, do que é cômodo, que as pessoas estão acostumadas, mas sobre a estranheza de si próprio para si próprio. Isso porque, nessa teoria, né, porque eu ainda não vi as entrevistas da diretora falar sobre esse caso, sobre o filme, sobre o que ela acha especificamente, qual foi a ideia principal, se é sobre ser trans ou não, isso ainda não ficou muito explicado, mas seria basicamente isso, que o Owen é uma pessoa trans, só não se sabe se é para ser uma mulher trans, não se entende bem, mas ele é trans e ele não quer assumir isso, ele não quer viver isso. Então a ideia da televisão e de que cria essa fusão, essa mistura de realidade e ficção seria muito um pouco mais para mostrar como a nossa realidade e aquilo que nós nos acostumamos a fazer estão em choque constante. Principalmente numa situação dessas em que tu és basicamente uma pessoa trans, uma pessoa que não se identifica com o gênero com a qual nasceu. Partindo disso, a nota que eu dou para esse filme, honestamente, é de 4. Os gráficos são muito lindos, tem uma edição muito querida, principalmente tem uma parte que eu gosto muito, que é o Owen a entrar na escola, isso
uns 4 ou 5 anos depois dele conhecer a Maid, né, e eles assistirem pela primeira vez então a série na casa da Maid. E tem os gráficos mesmo a explicar cada episódio, tentam nos introduzir essa série que eles estão a assistir, que é The Pink Opic, ou algo do gênero, né, o rosa opaco. Só que a história se mistura de tantas formas, é que não tem uma linha do tempo. E para isso eu preciso abrir um TT. É o seguinte, eu sei que é difícil desfazer ou desmartelar, enfim, a cabeça e as emoções de uma pessoa. Só quando nós fazemos um filme para apresentar as coisas de uma forma um pouco mais organizada. Isso não foi muito bem feito. Faltou um pouco de organização cronológica, faltou um pouco de direção nesse filme para nos fazer perceber cada uma das coisas. Se você ainda não assistiu e tem muita curiosidade de assistir, daqui a pouco nós vamos entrar para a parte dos spoilers. Se você não quer, então é só controlar aqui a linha de tempo do vídeo para você não chegar até a parte do spoiler, tá bom? Uma última coisa que eu quero falar aqui na parte sem spoiler é o seguinte: esse filme tem uma coisa muito específica que é de quase todos os filmes da Jane, né, da diretora desse filme, que é ela puxa muito sobre essa questão do que eu já vi, principalmente do primeiro filme dessa trilogia. Ela puxa muito sobre essa fixação e sobre como supostamente ou possivelmente uma certa geração está muito presa à tecnologia. Engraçado pensar como ela consegue tirar essa questão da televisão, né, da ficção da televisão, e ela vai misturando um pouco de várias emoções. Uma coisa que eu realmente não concordo nesse filme muito fortemente é o gênero do filme. Esse filme está com um gênero de terror e drama, mas honestamente não tem nada que vos assusta nesse filme, não tem nada que vai prender a vossa curiosidade ou os vossos arrepios lá, porque não tem nada que assusta, não tem nenhuma emoção de medo, que é o que geralmente caracteriza o gênero de terror. E segundo, em termos de drama, não tem nenhum tipo de emoção melancólica até certo ponto que também fica fixa no filme, principalmente vindo dos atores principais. Eu acho que a única pessoa que consegue dar um pouco de dó seria a mãe do Owen ou o pai dele depois da morte da mãe dela. A Maid e o Owen não transmitem nada, pelo contrário, transmitem uma sensação extremamente desconfortável. E eu particularmente acredito que o filme se caracterizaria lindamente como suspense, porque ele te prende a todo momento, tu a quereres entender se vai realmente acontecer alguma coisa ou não. Há certas partes do filme que eles poderiam ter mostrado que eu acho que ia trazer um certo contexto e não trouxe, como por exemplo, nós entendemos que a mãe do Owen morreu de câncer, mas como é que isso lhe afetou, como é que deixou de lhe afetar? Nós entendemos que o Owen é uma pessoa muito medrosa, muito... enfim... Mas há muita coisa que não foi bem construída. Então eu acho que isso eram detalhes a serem revistos, coisas que realmente precisavam ser um pouco mais analisadas enquanto faziam os roteiros e os guias do filme, porque pelo menos na obra final, que é que nós tivemos contacto, foi um filme um pouco mais artístico demais, um filme que nós víamos em 2016, 2015, que era um monte de coisas interessantes para uma narrativa totalmente vazia, tá bom? É isso. Vamos para a parte dos spoilers. Caso tu não quiseres acompanhar, ficamos por aqui. Um forte beijo. Entrando agora para a parte dos spoilers, o filme basicamente começa a nos apresentar quem é o Owen e quem é Maid. Duas crianças que estão praticamente a estudar na mesma escola. Nós já notamos logo do início que tem alguma coisa a ver sim com a comunidade LGBT, porque o Owen está embaixo de uma tenda, que eu acredito que é uma atividade da escola, e tem logo a bandeira trans, né? A tenda, aquilo que sobe, vou deixar uma fotografia aqui na tela, para vocês verem logo as cores da bandeira trans. Seguindo um pouco, ele vai tentar interagir com a Maid, eles vão conversar e eles vão falar sobre uma série que a Maid está a ler, a revista, algo parecido, e eles vão interagindo e eles combinam de se encontrar sábado à noite na casa da Maid. Owen então mente em casa sobre onde é que ele vai, ela acaba por ir na Maid, e assim que ele entra na casa da Maid, assim que ele vai lá, a Maid está com uma amiga e ele começa a se interessar um pouco pela série. Das poucas coisas que nós já vemos da série, nós conhecemos o Sr. Melancholia, que é o vilão dessa série, e conhecemos então a Tara e acho que é Isabel ou Isa alguma coisa, o nome da outra protagonista. Together every week. Dad, when we stay at midnight. Essa série basicamente fala sobre duas amigas que estão ligadas
com uma comunicação psíquica e juntas, graças aos seus poderes místicos, elas têm que derrotar o Senhor Melancolia. E um spoiler, já agora elas não conseguem, elas são dominadas por esse homem. E, enfim. Opaque. Ele lá pega, sai da casa dela de manhã cedo, eles têm uma conversa assim um pouco estranha, né? Ela é estranha, ele também é um pouco estranho. Nota-se que eles têm uma diferença de idade considerável, mas, enfim, ele volta para casa, o tempo vai passando um pouco e ele vai tendo essa época de umas vezes fugir de casa, ir para a casa dela, depois ir para casa como se nada tivesse acontecido. Passam 5 anos e nós descobrimos então que a mãe dele tem câncer e que ele não consegue falar ou explicar basicamente as suas emoções quanto a toda a sua realidade. A mãe ter câncer, ao facto dele ser uma criança muito calada, um pouco distante de todo mundo, parece que ele vive no mundo da fantasia. Ele então, quando eles estão a sair do parque, porque ele foi ao parque passear com a família, no carro ele pede autorização à mãe para ele dormir um pouco até mais tarde, para poder assistir então essa série. E ele diz à mãe que ele quer assistir o Rosa Opaco e tal. E o pai começa a dizer, mas isso não é uma série para meninas. Mas numa coisa assim bem desligada, não é como aqueles pais que fazem bullying. Não, uma coisa totalmente desnecessária. Isn't that a show for girls? Aí a mãe diz, não, tu tens a tua hora de dormir máximo é 15 minutos antes da série começar. Então lá ele pega, ele foge, né? Ele meio que faz um esquema aí para poder assistir. Só que quando alguém vai passar na sala, ele meio que desconfigura a TV e fica uma luz estranha assim de falhas. Ele pega, volta a se encontrar com a maid, volta a pedir para ir para a casa dela, né? Sábado à noite, para poderem ver a série. Ele faz isso, ele vai. Só que desse dia em particular, a maid diz que quer fugir de casa. E ela diz que ela precisa fugir de casa e que ela não aguenta mais cair porque ela tem um padrasto abusivo e que ela não aguenta mais ficar ali. Ela pega, então, ela passam-se 2 semaninhas ou algo do gênero, ele não consegue fugir com ela porque ele foi convidado. A história segue e a única coisa depois dela fugir que encontraram na casa dela, né, foi basicamente a televisão dela a pegar fogo. E depois nós temos um cenário da televisão aí muito tempo aí a derreter a tela, e tal, desnecessário. And he disappeared. The pink opaque got canceled. Sinceramente é uma perca de tempo, mas não é o único cenário que nos faz perder tempo. Passam-se 8 ou 9 anos, a mãe dele já morreu, ele já não vê a maid há muito tempo. O pai dele basicamente trabalha, ele também trabalha no cinema. Ele consegue ver alguns episódios da série, né, que eles gostavam, mas a série depois foi cancelada, ele só tem as cassetes. E num dia qualquer, milagrosamente, ele volta a encontrar a maid, depois desses anos todos, depois dessa quase uma década. Lá eles pegam, isso já estamos em 2004, 2005, lá eles vão para um bar conversar, numa periferia aí que eu não sei explicar qual. Eles ficam a conversar e depois deles começarem a conversar, é que assim, antes deles começarem a conversar tem basicamente um cenário inteiro, basicamente de uma moça daquele bar que está a cantar. A letra da música nada a ver com a história. Eles começam a conversar, ela pergunta-lhe se ele lembra da série, se ele lembra de algumas coisas, se ele só via a série como uma série de TV ou mais alguma coisa. Lá ele explica que era só uma série de TV, depois ele começa a reclamar, tu não vais me dizer onde é que tu estavas, tu não vais me contar onde é que tu estavas durante essa uma década inteira. Ela lá vai para contar e ela diz, olha, eu estava lá, eu estava naquele universo. E ele fica perplexo, ele fica, essa mulher maluca. When you think back on the pink opaque, when you remember watching it in my basement on Saturday nights from 10. E vocês dois são malucos. E depois disso, voltamos para as cantoras. Eu acho que é uma cantora trans, eu acredito. E ela começa a cantar e é um momento extremamente desconfortável porque ela fica a cantar e a gritar e a cantar e a gritar. Vou-vos dizer, é uma confusão, é um desconforto. Sai desse cenário, ele volta para casa e ele então decide assistir o último episódio da série, que foi quando as personagens principais da série, a Isa e a Tara e tal, elas estão meio que mortas ou enterradas vivas pelo Senhor Melancolia.
ele assiste o episódio e o que ele faz? Ele meio que quer entrar na tela, né? Ele bate a cabeça contra a tela, ele põe a cabeça dele contra a tela, tá acontecendo um monte de faíscas, um monte de coisas. O pai dele é que tem que vir lhe ajudar, ele tira do corpo, ele molha, né? Vai meio que lhe dar banho. Eu honestamente pensamento fiquei um pouco, também esse rapaz não morreu. Eu se meter a minha cabeça na televisão, acho que eu morro pelo menos eletrocutado, isso não é possível. Ele não morreu. E depois ele decide então que ele vai se encontrar com a Maid para tentar ir também lá a... como é que eu digo? A série, né? Aquele universo. Só que em algum momento ele desiste de ir, por algum motivo, porque ele já tinha tudo para ir, ele desiste de ir. E é a última vez que ele vê a Maid nesse tipo... No filme inteiro, ele já não volta a ver a Maid. Ele desiste de ir e ele vai seguindo a vida paulatinamente. Até que se passam mais alguns anos, acho que mais uns, sei lá quantos anos, acho que mais uns 4 ou 5 anos. E ele está num convívio, ele já não está propriamente a trabalhar no cinema, ele foi transferido para uma outra área do cinema. E estão a fazer uma festivação, isso já lá mesmo para o final do filme, estão a fazer uma comemoração ou algo do gênero. E ele tem meio que uma crise de pânico, vou assim dizer, ele tem meio que uma crise de gritos e ele tem um ataque lá no meio de todo mundo. Ele vai até o banheiro, ele meio que corta-se no peito e ele vê que está a passar a eletricidade, né, no peito dele. E ele começa a rir. Depois ele pega a volta para lá, pede desculpa às pessoas e vai seguindo normalmente. O que eu vos expliquei agora é um resumo do resumo, porque esse filme é muito esquisito. E eu não vou dizer que é um filme esquisito, mas um filme extremamente artístico, que é um filme maravilhoso, que é aquela pintura que tu vês 1500 coisas. Realmente é um filme que vai te fazer refletir sobre muitas coisas, incluindo, porra, eu queria um pouco disso que essa diretora fumou, que ideia foi essa? Segundo, é um filme que é muito complexo de desmistificar, mas eu vou vos dizer, é muito complicado. É um filme muito complicado. Não é complicado no bom sentido, porque esse filme, ele não só é difícil de ver, porque é lento, assim, ele é lento, ele é arrastado. Tu vês que é uma coisa que podia acontecer de agora para agora, eles vão arrastando, vão dando umas pausas, uma conversa sem nexo, uma coisa que não precisava estar ali. Se for para causar um desconforto, eu acho que precisava de um contexto. Porque eu acho que o que acontece nesse filme, foi colocado várias coisas, mas o contexto dessas coisas é que não estão bem elaboradas, não estão no caminho certo, não está bem construído. Se fosse um suspense e a ideia do desconforto partisse de uma ideia que foi mostrada ao público, que as pessoas entendessem, olha, a ideia é mais ou menos essa, estava tudo bem. Agora, quando tu não percebes, o filme não esclarece, já é confuso, e tu não sabes que pataquá é aquela, é complicado de ver. E quando eu uso a palavra desconfortável, é porque é a palavra mais amena que eu consigo encontrar. Depois de eu ter assistido a primeira vez, eu pesquisei e eu encontrei a teoria que eu vos falei na época, sem spoilers, sobre a cena de ser trans. Realmente, o filme tem vários elementos que demonstram que o Owen poderá ser uma pessoa trans. Isso desde o princípio do filme, que nós temos a bandeira trans lá na tenda que ele está a brincar na escola. Nós temos um momento em que, lá quase para o final, já depois do meio do filme, quando a Maid volta e diz que esteve lá na Terra da Fantasia, ela meio que vai perguntando ao Owen se ele não confundia a realidade com a série e ele está vestido como a Tara vestia na série. Então tem algumas ligações a essa ideia, mas ainda assim não é sustentável. Nada do que aconteceu nesse filme, a história toda do filme, o embasamento do filme é algo não sustentável, tá bom? Se você ainda não viu esse filme, eu recomendo muito a ver, porque eu não posso passar raiva sozinha. Se você já viu, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Manda esse vídeo para qualquer pessoa que goste, que não goste desse filme. Lembrando que essa é somente a minha opinião e eu dou a minha opinião em todos os vídeos do canal com base ao que eu assisti e às vezes o que eu pesquisei
com base nas entrevistas que eu vejo dos diretores, do elenco do filme, com base naquilo que eles fornecem para nós, os telespectadores, o público, e com base com alguns diretores que eu acompanho, que eu aprecio, também falam sobre o filme em si, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo ao longo da semana.